Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal da turma de logística? Espero que todos estejam bem, com saúde e motivados aí para a gente poder dar continuidade às nossas aulas, ok? Bom, a aula de hoje é uma continuação da apresentação que eu já mandei para vocês na aula anterior. Eu dividi em parte um, parte 2 e vai ter uma terceira parte que nós vamos ver na aula da semana que vem, tá certo? Bom, lembrando que vocês têm qualquer necessidade de dúvida ou que vocês tiverem com relação à matéria, vocês podem me consultar por WhatsApp, por e-mail, que eu vou estar sempre respondendo para vocês. Tá ok, pessoal? Bom, a aula passada a gente tinha visto um pouco sobre os conceitos da gestão da cadeia de suprimentos, né, a importância dela para as empresas, como é que ela se situa, tá certo? E a função compras, né, no decorrente a essa atividade que também é importante. Bom, hoje a gente vai dar continuidade nessa parte 2. Nós vamos falar exatamente da evolução dos estágios da área de suprimentos, o foco um pouquinho na parte de desenvolvimento de fornecedores, né, e a evolução da área também do conceito de compras de suprimentos no decorrer aí da aula de gestão de cadeia de suprimentos. Tá ok? Então vamos lá. Nós tínhamos falado que a gestão de cadeia de suprimentos ela é importante na empresa porque ela vai enfocar todos os segmentos, né, da logística, desde a matéria-prima lá no fornecedor até o produto final na prateleira. Inclusive, vocês têm uma atividade que vocês estão fazendo aí para me entregar até o final dessa semana, tá certo? E com relação a isso, nós havíamos parado agora na parte onde a gente vai ver algumas áreas de interesse que são possíveis a gente reduzir custo com a gestão de cadeia de suprimentos, né? Trabalhando em paralelo com essas áreas, a gente vai poder buscar uma melhor otimização, uma melhor redução de custos com a interface entre essas áreas, tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos dar sequência. Bom, áreas de oportunidade para redução de custo, né? Então, uma das áreas que a gente pode estar trabalhando é essa área de sistemas e processos. Por quê? Porque ela vai realmente corresponder a essa parte que envolve materiais, vai envolver a parte também de algumas TIs aplicados à logística, né? Então, por exemplo, vamos lá, codificação de materiais. Toda vez que eu faço uma codificação de um material no sistema, eu consigo também localizá-lo ele mais facilmente, né? Eu tenho um histórico de evolução das suas compras, de seus custos. A codificação de fornecedores, também fazendo a codificação de fornecedores, da mesma forma que materiais, eu consigo fazer uma melhor localização e também fazer uma avaliação da performance desses fornecedores. Os sistemas de informação integrados, os EDIs, os Electronics Data Informations, que são os softwares que são aplicados ao processo, né? Então, toda vez que você tem um software aplicado aí numa uma área, ela vai desenvolver e vai ficar mais ágil. Hardwares e softwares dimensionados adequadamente também, você precisa ter a sua estrutura, não adianta você querer trabalhar com um banco de dados pequeno que você realmente não vai ter uma performance boa. Processos integrados com de outros fornecedores, ECR, VMI, tem também o Eletrônica Data, os próprios EDIs, os SAPs da vida. Então, toda vez que você tem uma integração entre os seus softwares, entre os seus RPs, seus programas de gestão de informação, eles também têm criam uma agilidade e uma redução de custos, né?
E também modelos baseados na metodologia ABC, ou seja, que você tem aquela classificação de itens de maior e menor importância, né, onde você vai focar principalmente aqueles mais de valor relevante, aqueles que fazem realmente diferença na sua gestão de estoques, e aí você foca esses produtos para que ele tenha um controle maior com relação aos de menor valor, tá certo? Uma outra área também que a gente pode estar trabalhando é essa área organizacional. Essa área organizacional ela vai compreender aí estratégias de suprimentos adequadas a cada grupo de suprimentos. Logicamente que você tem dentro da estrutura de compras, né, umas estratégias que você adota com relação ao trabalho que você vai desenvolver, tá certo? Então, isso é importante que você tenha também isso definido na hora que você está montando sua área de compras. A avaliação e classificação de fornecedores, isso é fundamental para que você possa também repetir as compras com maior tranquilidade, uma vez que você tem uma classificação, uma avaliação desses fornecedores, dos seus fornecimentos. Obviamente, você não vai comprar de um fornecedor que te atrasou muito a entrega, ou de um fornecedor que eventualmente entregou um produto com qualidade ruim ou inferior àquilo que você comprou, não é verdade? Você vai privilegiar os fornecedores que são parceiros realmente. A análise de contratos. Você pode ter um contrato com o fornecedor, mas que, passado algum tempo, ele pode não ficar muito bom. Então, sei lá, houve uma variação com relação ao imposto que foi criado ou excluído, ou uma variação cambial existente num determinado período. Os seus preços às vezes podem estar atrelados ao dólar, e aí ele sobe muito, como agora, os seus preços podem ficar muito caros. Então, é sempre bom você fazer uma análise dos seus contratos, estar sempre reavaliando, você pode diminuir seus custos. O posicionamento da área de compras e sua organização, obviamente, dentro da organização da empresa, a área de compras ela tem que ter um destaque, porque é uma área que ela pode trazer realmente uma redução de custos. Vocês lembram da aula passada? Se eu reduzir 1% nas minhas compras, eu consigo ter uma rentabilidade, um resultado no meu lucro de mais de 10%. Lembram aquele exemplo que eu dei para vocês? E também times multifuncionais de trabalho, ou seja, você pode ter a sua equipe de compra trabalhando com áreas fiscais, com áreas de engenharia, áreas de controle de qualidade, né? Isso é importante você também estar buscando essa sinergia dentro das áreas, tá certo? Uma outra área também, a gente muito importante, né, e tem que ser lembrada, a área de recursos humanos. Quando você coloca um incentivo motivacional dentro da performance de compras. Você pode trabalhar com bônus ou com resultados, né? Então, isso também faz com que os seus compradores, as pessoas da área, elas possam trabalhar mais motivadas. Experiências multidisciplinares do pessoal de compras, ou seja, você pode também promover uma relação de áreas onde ele possa ficar especialista, por exemplo, na área contábil, ou na área fiscal. Isso vai ajudar ele também a entender um pouco mais o processo de compras, quando ele estiver comprando, saber se um produto tem uma redução de imposto ou não. Treinamento contínuo, isso é muito importante, né? Se você treina a sua equipe, se você oferece cursos para ele poder estar se reciclando e poder estar se atualizando, isso faz com que o seu comprador fique motivado. A gente sempre fala, não é só dinheiro que motiva um funcionário, um colaborador, né? Às vezes você, patrocinando cursos ou de idiomas, por exemplo, você pode também fazer com que ele tenha uma performance melhor. Senioridade e flexibilidade. Então, o que é uma senioridade? Senioridade significa que você privilegia o conhecimento daquelas pessoas que são mais experientes, mais antigas na empresa, né? Então, isso faz com que tenha uma bagagem, um conhecimento anterior que possa, inclusive, treinar equipes, né, mais jovens, não é verdade? Eu mesmo sou um exemplo. Eu tenho quase 40 anos de trabalho corporativo. Eu estou aposentado, continuo
Eu tenho minhas aulas, mas vocês vejam, eu fui chamado novamente na mesma empresa onde eu trabalhei por muitos anos para prestar uma consultoria agora. Então, eu fechei um contrato com eles de um ano para poder analisar e fazer todas as compras de CAPEX, de áreas de investimentos na máquinas e equipamentos de uma nova linha que eles estão montando aqui no interior de São Paulo. Então, veja, isso também faz com que, quanto mais experiência você tenha, mais você possa também desenvolver profissionalmente. Espírito de equipe, isso tem que estar sempre, né? Você tem que trabalhar em equipe, você nunca trabalha sozinho, então você tem que ter isso em mente. E alto nível educacional, quanto mais competência você tiver dentro da sua profissão, melhor, né? Você vai conseguir um resultado melhor para a sua empresa. Bom, agora vamos estudar um pouquinho, pessoal, como é que os suprimentos, a função suprimentos, né, a atividade de suprimentos evoluiu dentro das empresas, né? Então, você tem que imaginar assim, houve um primeiro estágio que a gente chama de reativo. Esse primeiro estágio, ele vem lá do comecinho, né? Décadas de 40, 50 ou até 60, quando você, eventualmente, quais eram os requisitos básicos que se exigiam, né, de um profissional da área de suprimentos naquela época? Olha, você tinha uma educação. Qual que era o nível de educação que era requerido? Você não precisava ter um nível superior, um nível médio, né, não especializado já era o suficiente. ênfase no processamento do papel. Obviamente não existia ainda o sistema informatizado de computadores, né? Então se trabalhava com papel. Função administrativa extremamente burocrática, atuação reativa, ou seja, você esperava a coisa estar pegando fogo para você poder agir. Você gerenciava uma crise, né? Não gerenciava um processo. Um nível hierárquico muito baixo na empresa, ou seja, você tinha o chefe e o funcionário, você não tinha níveis hierárquicos diferentes. E até porque a própria pessoa que comprava, ela não tinha essa competência toda e ela tinha um nível hierárquico baixo. Um poder de decisão baixo, porque não estava na sua mão isso, estava na mão do seu patrão, do seu chefe. Uma falta de visão empresarial, né? Você não tinha a visão toda da empresa. E a ausência de análise de dados. Por quê? Porque não existia ainda um sistema informatizado onde você pudesse levantar as informações. E a preocupação maior era o preço. Tá? Então, isso aí era o primeiro estágio da área de suprimentos, que a gente chama de reativo. Então, vocês notem que era bem arcaico, né? Bom, como as coisas evoluem, obviamente você tem um segundo estágio, que a gente chama de mecanicista, né? Desculpa, mecanicista, que aí já muda um pouco, aí você já entra no ênfase do processo, né? Daquilo que você está trabalhando. Uma educação requerida ainda não era superior, mas já exigia um nível médio especializado. Então, veja, a pessoa tinha que já ter experiência ali naquela função. Processamento de papel ainda existia, mas já começava, né, você ter os primeiros computadores, aí nós estamos falando já da década de 80, né? Finalzinho da década de 80, quando os primeiros computadores, os PCs, começaram a ser introduzidos nas empresas. Ainda você tinha, né, baseado em transações isoladas o processo, ou seja, você não analisava aquilo que estava sendo um todo, mas sim por processos. Compra spot. O que é uma compra spot? É aquela compra que você faz uma única vez, né? Você não vai ficar comprando regularmente, que a gente chama. É uma compra que você realiza ela uma única vez e negocia naquele momento. Você não tem a que a gente chama de compra termo, compra a longo prazo, né? Que a gente chama de uma compra mais regular, uma compra por contrato. Avaliado ainda por reduções de preços, né? Você não entendia a performance do equipamento quanto ao consumo ou quanto à questão de impostos. Você analisava somente os preços. O nível hierárquico ainda era baixo, um foco na continuidade da operação, poucos dados disponíveis ainda e acompanhamento de preços. Aí já começava a acompanhar
por um histórico de preços, como é que você ia fazer as novas compras. Bom, aí passamos para um terceiro estágio, que a gente já chama de proativo. Já começa a melhorar bem mais. Isso eu já estou falando a partir da década de 90 para frente, né? Onde você já exigia um nível superior com relação à educação que era demandada para essa atividade. Alguns contratos de longo prazo que você já fazia, compras regulares que você já tinha, e aí você já fazia contratos de longo prazo. Você ainda tinha avaliado pelos custos, né, que já não mais preços, os seus fornecedores eram considerados já como recursos, né, e não mais como sim meros fornecedores. Reportes de alta administração, compra já começa a ter, né, a importância que já era devida nas empresas. Já começavam a perceber a importância de compras na redução de custo, principalmente a partir da segunda metade da década de 90 para frente, onde a inflação no país ela já deixou de ser alta, né, ela passou a ser controlada, e aí, mais do que nunca, compras exigia, assim, podia contribuir com relação à parte de redução de custos. Você já tinha uma atuação matricial dentro da hierarquia da empresa, né? Ou seja, você já conseguia trabalhar dentro de níveis hierárquicos. Treinamento já começou a dar ênfase na parte de treinamento dos seus colaboradores e já começou também a ter uma ênfase no processo de compras, né? Então, a parte já do processo já começou a ser analisada e não mais preço. E já tínhamos já acesso a alguns dados, né? Não era ilimitado, mas você já tinha algum dado disponível. E já tinha algum tratamento estratégico nas suas compras, né? A partir já dos anos 2000, nós já entramos no que a gente chama de quarto estágio, que já seria o estratégico local, aonde você já tem um aproveitamento das vantagens comparativas, né, daquilo que você já tinha em outras empresas trabalhando, você poderia estar repetindo essas compras, fazendo um benchmark com elas. A integração à estratégia empresarial, aonde você já tinha isso definido pela sua alta gestão, então ela já definia para a empresa como um todo uma estratégia e não mais isoladamente por áreas. Uma melhoria contínua já com a aplicação das normatizações que nós tínhamos, das aplicações de ISO 9000, 9002, 14000, enfim, toda uma parte de melhoria que já existia na empresa. A visão global da empresa, ela se situando já dentro de um âmbito globalizado e não mais regional. Já uma otimização de custos, onde você já tinha uma imobilização dos recursos, né? Uma gestão estratégia centralizada, aí sim já começou a centralizar, você já tem a importância da área. Execução descentralizada, então, ou seja, você já não tinha, você tinha estratégia centralizada, mas a execução você já começava a delegar com uma parte de terceirização, por exemplo. E a aproximação do fornecedor ao consumidor final, que já era visto como uma parceria, né? E aí nós já entramos mais ou menos no estágio atual, que nós chamamos de quinto estágio, ou estratégico empresarial, aonde você já tinha a área de compras participando nas decisões estratégicas da empresa, através da análise de cenários, você já tinha isso tabulado para você poder imaginar o que você poderia fazer no futuro, compras futuras, dados disponíveis e efetivamente utilizados no processo de tomar decisão, aí já entra a parte de TI com a disponibilização de seus dados, o envolvimento com tecnologia do produto e do processo, preocupação com o meio ambiente, coisa que isso nunca foi levado em consideração nos outros estágios, aí sim você já tinha essa preocupação com o meio ambiente, através da própria logística reversa, que vocês já devem ter estudado. Preocupação com as relações interpessoais, aí você já tinha também essa parte de recursos humanos envolvida. A gerência da cadeia de valor da empresa, ou seja, quais são os valores que a empresa adota, né, dentro do seu negócio, e aí compra já utilizando também dessa parte de cadeia de valor, com compliance, com fornecedores, evitando você ter problemas de auditorias.
o desenvolvimento de fornecedores para alguns negócios, para alguns produtos ou alguns processos, integração dos fornecedores a esse processo, já está atrelada aí em cima, novas modalidades de suprimentos, né? Aquilo que a gente falava, por exemplo, você tinha fornecimentos por consignação, fornecimentos que você podia ter também em canais de distribuição exterior, ou seja, importação. E você tem também a formação de parcerias e alianças estratégicas, né? Aí você já tem um contrato que a gente chama de longo prazo, que você já faria com seus fornecedores. Então, esses são os estágios, né? São 5 estágios da empresa que a gente chama de estratégico empresarial, tá certo? Bom, e aqui a gente tem um quadro onde a gente pode analisar o estado de excelência versus o enfoque tradicional, né? Então, aí você olha a coluna do meio, onde a gente tem ali uma relação de atividade, né? Então, vamos lá, atividade, tipo da fonte, né? Então, no enfoque tradicional ou no enfoque mais antigo, você tem os fornecedores locais. E no estágio de excelência, você já busca fornecedores globais, mundialmente competitivos. Na negociação com seus fornecedores, você tem uma negociação conflituosa e contínua. E ali no estágio de excelência, você já parte da dependência mútua e congruência de objetivos, ou seja, os dois trabalhando para o mesmo objetivo. Seleção de fornecedores. Você tem no enfoque tradicional vários fornecedores, e no outro, melhores do mercado selecionados, né? Ainda na parte de seleção, é a competição entre fornecedores baseada no preço e ali já baseado no desempenho. Participação nas áreas, faltava a integração multifuncional, agora você já tem todas as áreas envolvidas. A exposição de informações, divulgação mínima de informações, aqui troca intensa de informações. A forma de contato, contato telefônico, frequentes dependentes do comprador. Aqui uso crescente de sistemas interligados e acessos aos usuários das informações. Obviamente, com o advento da tecnologia de informação, você consegue ter uma comunicação melhor com seus fornecedores. O tamanho do lote, pedidos a curto prazo e entregas programadas. Aqui, acordos de longo prazo e entregas frequentes. Por quê? Para diminuir estoque, para a gente praticar os just-in-time. Inspeção de entrada, inspeção no cliente, aqui, qualidade assegurada pelo fornecedor, ou seja, o seu fornecedor já assegura a qualidade do seu item e ele fica responsável por qualquer problema que tiver na sua linha de produção. Definição das especificações, a especificação imposta pelo cliente, aqui ela é construída a 2 mãos, né? E avaliação dos defeitos, tolerância de defeitos, aqui já no enfoque de excelência você tem o 0 defeito, ou seja, não se permite defeitos. E decisão do fornecedor, menor preço de compra é ali o menor custo total da cadeia logística, né? Ou seja, desde aquele momento onde você tem lá com o seu fornecedor até a chegada do produto na sua fábrica, isso é analisado o custo pela cadeia toda e não só pelo seu preço, não é verdade? Bom, e aqui, pessoal, é uma seleção de fonte de fornecimento, ou seja, de suprimentos. Como é que a gente faz para a gente poder um processo de compras? Vamos imaginar que ela parte a partir de uma requisição. Então, vem, essa compra é regular? Se sim, há um contrato anual para ela? Se sim, olha só, você tem, a partir do momento da requisição, se ela é uma compra regular e tem um contrato, eu já emito o pedido, né? E já avalio o desempenho na entrega, né? E aí eu consigo voltar ao ciclo. Então, olha quantas fases eu tenho aqui, só uma, né, praticamente 2 fases para colocar um pedido. Agora, vamos analisar se ela não é. Veja, que caminho que eu vou. Essa compra regular? Não. Ó, faça uma lista resumida dos possíveis fontes de suprimentos. Aí você tem, faça a cotação de preço e obtenha outras informações. Selecione o fornecedor e emita o pedido. Então, veja, quando eu coloco um contrato, quando eu faço uma compra regular, que eu consigo um parceiro e consigo definir com ele
a melhor estratégia, o meu caminho é bem mais curto do que todo esse caminho que eu tenho para fazer se eu não tenho essa compra regular. Então, vocês notem a importância de eu ter, né, uma compra regular vinculada a um contrato onde eu tenho um fornecedor que me atenda regularmente. Tá certo? Aqui vocês veem claramente a importância. Bom, e aqui alguns caminhos para a gente obter, né, a fonte de informação sobre fornecedores em potencial, né? Então, quais são as informações básicas que você precisa? A empresa, o nome, contato comercial, telefone, fax, endereços, quais são os seus produtos, né? Então, você pode optar por alguns caminhos para você selecionar um fornecedor. Você pode contratar uma consultoria externa, você pode ter banco de dados, projetos anteriores, centro de pesquisas, né, com relação a essa fonte de fornecimento. Você pode ter aqui uns serviços de informação, onde você pode utilizar a internet, né, uma lista de fornecedores na web, né? Aí, por outro lado, você pode também vincular associações, federações de indústrias, câmaras de comércio, embaixadas, SEBRAE. Então, vários caminhos você pode ter. Organização, você pode se também valer do seu histórico de compras, de catálogos, de especialistas, né? Publicações especializadas em jornais, revistas e eventos, feiras, congressos, que isso aqui é muito interessante também para você desenvolver novos fornecedores. Tá certo, pessoal? Bom, e aqui é um diagrama onde eu coloco aí, existem 6 formas para a gente viabilizar uma estratégia de compras, né? Então, como é que a gente pode definir essas estratégias? A gente pode fazer ela abordando, né, uma abordagem de suprimentos, fazendo a mudança de especificações de um determinado produto, por exemplo, né, eu consigo talvez buscar outras opções no mercado, se eu conseguir mudar as especificações. Posso trabalhar numa melhoria de processo em conjunto, junto com esse fornecedor. Posso fazer uma reestruturação do meu relacionamento com o fornecedor, ou seja, do próprio mercado, né? De abordar fornecedores parceiros ao invés de vários fornecedores. Posso ter aqui uma fonte global sourcing, que a gente fala, ou uma fonte de fornecimento mundial ou global e não mais regional, né? Aí eu já parto para o comércio exterior, que a gente já estudou todas aquelas implicações que a gente já viu que existem, né? Posso ter uma avaliação do melhor preço dentro da abordagem de compras, ou seja, não quer dizer que é o menor preço, e sim um melhor preço, porque eventualmente um menor preço, ele pode ter uma condição de pagamento ruim, ele pode ter um prazo de entrega mais longo. Então, o melhor preço significa que todas as condições comerciais, elas têm que ser favoráveis também dentro daquilo que você definiu como estratégia. E posso também trabalhar com uma concentração de volumes, ou seja, ao invés de trabalhar com pequenos lotes, eu posso juntar um lote grande e fazer uma compra maior, onde eu consigo uma fonte, ou seja, um desconto de valores. Posso até adotar juntar forças, por exemplo, com outras empresas que compram o mesmo material, e aí eu faço uma compra coletiva. Por exemplo, isso funciona muito quando você tem um grupo de empresas, né? Um grupo, uma holding, onde você tem várias empresas, você pode juntar as necessidades dela e soltar no mercado um pacote grande. Você concentrando volumes, você consegue uma estratégia de compra também interessante, tá certo? Então aqui dá para brincar enormemente com todos esses pontos. Na apostila que eu mandei para vocês, se vocês olharem, vai estar detalhado cada parte desse hexágono aqui, ó. Essas 6 partes que nós estamos trabalhando, elas estão detalhadas na nossa apostila. Dá uma pesquisada lá para vocês verem o que a gente pode também, dentro dessa abordagem de estratégia de compras, né, entender um pouco melhor aí o funcionamento do processo. E por último, pessoal, né, a gente tem aqui uma evolução, né, mais ou menos, onde a gente tinha um enfoque tradicional, né, da relacionamento com o mercado fornecedor, né, que a gente há uma mudança de paradigma. Ó. Compras, o que nós tínhamos no enfoque tradicional?
você tinha compras domésticas, nacionalização, a disponibilidade, planilha de custos, negociações mensais, enfoque no grupo de materiais para o fornecedor. No foco emergente, você já tem nível de custo mundial, preço repondo custo, programação e redução de preço, né? Projeto de estratégico sourcing, qualidade, enfoque no material. Já num relacionamento que a gente chama de líder, né? Melhoria contínua, tecnologia de ponta, negociação de contrato a longo prazo, processo de estratégico sourcing, ou seja, de fontes estratégicas, enfoque no negócio do fornecedor, e o world class, que seria assim o último nível, né, de evolução que eu tenho de relacionamento com o mercado, né? Parceria, desenvolvimento de fornecedores, contratos estratégicos, fontes exclusivas e enfoque no negócio fornecedor. Tá certo, pessoal? Então, vocês vejam que a gente sai de lá de um ponto bem arcaico e a gente chega hoje, né, num desenvolvimento de um programa de estratégica de compras muito interessante, tá certo? Bom, essa aqui é a aula de hoje, né? Então, uma aula mais ou menos de uns 30 minutos, 32 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente conclui essa parte, essa primeira, vamos falar assim, essa primeira parte da matéria, que seria o entendimento da gestão da cadeia de suprimentos. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre processos de negociação, né? Algumas táticas e técnicas de negociação. Acho que vai ser uma aula muito bacana também, tá certo? E lembrando sempre, juntamente com essa aula, pessoal, está uma atividade que eu passo para, nesse caso aqui, para comprovar a participação de vocês nessa aula, tá certo? Algumas questões decorrentes dessa aula aqui para vocês me responderem e me entregarem aí no final da próxima semana, tá bom? Bom, valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Fiquem à vontade para me consultar caso vocês tenham alguma dúvida, tá certo? E a gente se fala na semana que vem. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Tchau!